não é uma inflação de demanda. O que é uma inflação de demanda? De novo, ninguém precisa ser brilhante nem economista, é só tirar a trava do nosso olho, da manipulação. E eu desafio os técnicos do governo, dos bancos para debate, não acontece. Quando acontece é patético, como aconteceu com um cara da Veja, um garotinho muito à toa, que está no YouTube, tem hit no YouTube, um garoto da Veja repetindo as bobagens e não pensa. E aí você pergunta uma coisa fora do que ele decorou e pira. Quando o governo baixar gasto, as pessoas vão poupar mais. Em que lugar? Bom, 36 ministérios, Ministério da Peste... Então, vamos extinguir todos. Quanto se economiza? Reduzir funcionalismo público. Reduzir funcionalismo público em qual área? Em qual área? Vamos propor. Todo mundo que precisa ir numa repartição pública tem ideia de como é que Eu são os sou serviços. adepto disso, eu quero saber aonde nós vamos achar 1 bilhão. 1 bilhão. Eu sou campeão de demissão de servidor ocioso contratado por cartão de político. Fui prefeito de uma capital, governador de um estado e fiz. Mas lá eu sabia o que estava fazendo e sabia quanto economizava e sabia qual era a legitimidade. No Brasil, nós temos muito menos serviço público do que é necessário, no mínimo. Com 36% de arrecadação de imposto sobre PIB. Para serviço da dívida. Quando empresas estão competindo para atender a demanda, o tirano, entre aspas, é o consumidor. A satisfazer a demanda. Tem uma frase de Ludwig von Mises, da escola austríaca, que acho que resume bem isso que a gente está falando. Não é porque as pessoas bebem... existem destilarias que as pessoas bebem uísque. É porque as pessoas bebem uísque que existem destilarias. Quer dizer, primeiro vem uma demanda. Depois as pessoas têm que competir no livre mercado para atender essa demanda. Não é mais moderno esse raciocínio. Por que não? Porque eu padronizo o padrão de consumo, eu digo a um jovem africano, um jovem chinês, um jovem brasileiro, um jovem indiano, quais são os elementos, até inconscientes, de felicidade, de aceitação pelo grupo, qual é a estética que ele deve ter, isso está padronizado. Mas as condições de produzir, Constantino, as condições de empreender são dramaticamente nacionais. Primeiro, a condição de financiamento é global? Cada vez mais, sim. Cada vez menos é assim, pelo amor de Deus. Cada vez menos é assim. A condição de financiamento hoje no mundo, o Brasil desconta um duplicata aqui em Porto Alegre, hoje à tarde, 1,75 ao mês. Você toma emprestado a 1,75 ao ano no Japão. Uma solução passa, inevitavelmente, por uma redução do aparato burocrático, por uma redução de carga tributária e por um esquema que permita um ambiente menos hostil. Você tem esperança de ver uma baixa na carga tributária? Não, esperança em curto prazo, não. Eu acho que a gente trabalha no campo das ideias para ver se um dia o país Um dos muda. requisitos fundamentais para estimular esse desenvolvimento ele é um devaneio. No curto prazo, concordo, mas aí que está. Felizmente, as forças que vêm de fora dos mercados são muito poderosas. Né? A gente vê... Posso dar só uma informação? Por que a gente não derruba a carga tributária de uma forma correta? O senhor já vai falar. Por causa daquilo que ninguém quer falar. O país tem que gerar superávites monstruosos para servar uma coisa que era uma dívida pública que levou 500 anos até o governo Fernando Henrique para arredondar em 35%, 36% do PIB, e que em 8 anos deste tipo de maluquice ideológica vendido como ciência, virou 58% do PIB em apenas 8 anos. Conclua. Como é que você trata a reforma tributária com a dívida galopando desse jeito? Reformar o sistema de tributos não significa dizer reduzir carga tributária, como irresponsavelmente se fez agora, e está aí o Rio de Janeiro com 55 mil casos de epidemia de dengue, 67 mortes, e os postos de saúde abrindo às 8 da manhã e fechando às 5 da tarde. E aí o juiz dá uma ordem para abrir de noite e diz, não tem um médico. E o cara diz que tem gasto corrente demais. Então aqui e agora brasileiro, esse discurso não pode ficar no truísmo de que é preciso ser racional nos gastos, porque senão nós entramos num parafuso de piração, porque caricatura não falta. Por isso que eu fico até mal educado, eu não deixo mais ninguém dizer truísmos na minha frente, politicamente corretos, audíveis como música para a população, e que deixam uma ilusão grave, perigosa, para a inconsequência da política brasileira, que é assim... Está aí um monte de coisa fácil de fazer, um monte de caricatura, não está vendo a quantidade de ministério? Sim. Não sei o que, o Brasil está em pandarecos, o gasto corrente brasileiro é deprimido. Está rindo de quê?
Se fudeu.